Briga pelo acesso completamente aberta, com o Remo vencendo a sexta partida seguida nessa 34ª rodada, o Curitiba encaminhando o seu título, Goiás e Atlético Paranaense ressuscitando em boas vitórias e a Chapecoense muito próxima também. É o Prisma da rodada 34 no ar, então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, Diogo Cunha mais uma vez aqui, falando sobre Série B, nosso Prisma da rodada 34, chegamos ao final da 34ª rodada, começamos com 98 mil inscritos essa 34ª rodada, estamos terminando com 100 mil inscritos, hein? Então não deixa de se inscrever aqui no canal, a gente vai falar sobre todos os jogos e a situação de cada um dos times, nossa contagem regressiva pro fim da Série B chega a 4 jogos, faltam 4 jogos para cada time, 4 rodadas, 40 jogos e a Série B terminará. Vamos ver os melhores times da rodada, o campeão dessa rodada no final do vídeo e também os destaques. Tá começando, obviamente, na ordem alfabética pelo Amazonas, que está com muita dificuldade de se livrar do rebaixamento. O Amazonas perdeu pro Atlético Paranaense, um jogo com polêmica, né? Allan Kardec era ou não era para ser expulso? Coloca aqui embaixo se você era a favor ou não da expulsão de Allan Kardec. Eu já falei aqui em outros vídeos que, olhando no VAR, acho que cabe o vermelho, mas também cabe o amarelo, tá? Então, eu ficaria com o amarelo olhando no VAR. Porém, o Amazonas sai com mais uma derrota, 5 pontos para se salvar e tá com 33% aí no nosso Prisma. O América Mineiro venceu um jogo que praticamente selou a permanência do Coelho. Venceu fora de casa o Atlético, grande vitória. Foi a 41 pontos, ainda não chegou na pontuação mágica para se livrar, mas colocou 6 pontos de vantagem para o Botafogo e deve começar aí a se livrar matematicamente nas próximas rodadas. Bela vitória do América, 53% no Prisma. Já o Atlético a gente não pode dizer a mesma coisa, né? Agora está muito ameaçado de rebaixamento. Continua fora da zona, mas está a 2 pontinhos de distância ali do Botafogo, cara. Então o Atlético ele vai ter muita dificuldade para se livrar e tá aí com 33% no nosso Prisma. O Atlético Goianiense, cara, que já não tem muito mais o que fazer nessa vida, né? Perdeu fora de casa pro CRB e agora só espera o fim aí para dar férias para os seus jogadores, né? Então o Atlético Goianiense está com 40% no Prisma. O Furacão não tá de férias, tá? O Furacão não entrou de férias, poderia ter entrado, mas venceu o Amazonas com 2 golaços de Julimar. O Furacão está de volta nesse momento, 2 pontinhos de distância para o Goiás, que é o primeiro time dentro do G4, e na próxima rodada teremos simplesmente Goiás e Atlético Paranaense. Uma verdadeira final nessa Série B. Se o Atlético perder esse jogo ou empatar, vai dificultar muito as chances de subir do Furacão, mas o Furacão voltou a jogar bem, voltou a passar um jogo sem sofrer gols, muito importante, a defesa voltou a funcionar, foi assim que o Atlético conseguiu as 7 vitórias seguidas, né, a sua defesa funcionando, então podemos ter um Atlético, tivemos sinais de que podemos ter um Atlético mais forte nessa reta final. O Atlético tá com 33% ainda, né, ficou ali 4 jogos sem vencer e tá se recuperando agora. O Avaí venceu o Paysandu na Curuzu e foi aos 48 pontos, né? Cara, cada rodada que passa eu só falo mais isso do Avaí, né? Que se o time tivesse tido uma administração melhor ao longo da temporada, poderia ter brigado mais no alto da Série B, mas não vai subir nesse momento, né? Tá com 53% aí no Prisma. O Botafogo, rapaziada, conseguiu um empatezinho importantíssimo na reta final contra o Novo Horizontino. E por que esse empate foi importante? Porque agora o Botafogo precisa de apenas uma rodada para sair da zona do rebaixamento. O Botafogo está muito vivo nessa briga pela permanência, está a 2 pontos do Atlético e tá vivaço, tá? Volta Redonda, Botafogo, Atlético e Ferroviária ali estão brigando ali pela permanência. O Botafogo tá com 40% no Prisma. A Chape, cara, venceu o Operário. Teve um golzinho contra ali que abriu o placar, deu uma ajuda pra Chape, mas a Chape jogou um pouco melhor do que o Operário e voltou para a segunda colocação. Está na briga pelo título. A Chape está a 3 pontos do Coxa e pode passar o Coxa na próxima rodada. A Chape continua na cola do Curitiba. Chape encaminhou seu acesso nessa rodada, está muito próximo de voltar à Série A do Brasileirão. É um time que eu, pelo menos, cara, não sei você aí do outro lado, comenta aqui embaixo o que você acha sobre a Chape, mas é um time que eu nutro ali um carinho por conta de todo aquele acidente que aconteceu. Eu acho que o Brasil inteiro ficou ali consternado com o que aconteceu com a Chapecoense. É legal ver a Chape de volta na Série A, caso aconteça. Ainda falta, tá com 87% aqui no nosso Prisma. O CRB venceu o Atlético Goianiense e segue sonhando. A situação do CRB é a seguinte, cara, se o CRB vencer todos os 4 jogos que faltam, deve conquistar o acesso. Só isso serve para o CRB. É difícil? É difícil, ainda precisa contar com tropeços dos seus adversários, mas o CRB tá na briga, cara, não dá pra dizer que não. São 8 times brigando pelo acesso, o CRB está com 73% no Prisma. O Criciúma
está caindo de produção na hora errada. Alô, você, torcedor carvoeiro que está vendo esse vídeo? Comenta aqui embaixo se você ainda acredita. O Criciúma perdeu em casa pro Goiás. Não poderia de jeito nenhum perder esse jogo. Voltou a ser derrotado em casa. Depois de perder pro Paysandu, agora perde pro Goiás e caiu 3 posições na tabela. Saiu do G4. O Criciúma ainda está a um pontinho do G4, então tá muito vivo nessa briga, mas tem um jogo de vida ou morte já contra a Ferroviária na próxima rodada. Precisa vencer. Já que não venceu em casa, precisará vencer fora de casa. O Criciúma tá caindo de produção, cara. Apenas uma vitória nos últimos 6 jogos e tá com 33% no nosso Prisma. E o nosso líder continua líder, o Curitiba continua na ponta após vencer fora de casa. O Volta Redonda fez o mínimo que precisava para vencer, um time que controlou o jogo ali. Não foi um jogo bonito, né? Mas o Curitiba raramente faz aquele belo jogo de encher os olhos. Mas o que a gente pode dizer é que o time controla quase todas as partidas que ele faz. O Coxa segue muito firme na liderança com essa vitória, foi a 60 pontos, tá? E encaminhou seu acesso. Faltam 3 pontinhos aí para chegar no número mágico, é o time mais próximo, precisa vencer um jogo dos últimos 4 que faltam. O Curitiba vai subir, você, torcedor Coxa Branca, deve estar ansioso, é contagem regressiva, falta muito pouquinho, já pode conquistar ali a pontuação mágica na próxima rodada, mas ainda não pode subir matematicamente, mas pode colar ali na sua pontuação mágica. O Coxa está com 67% bola dourada aqui no Prisma. E eu queria agradecer a todos os torcedores que marcaram o torcedorismo no Instagram. Você que não conhece a nossa tradição, nosso Instagram é esse aqui, o link tá na descrição desse vídeo também. Vai ao estádio da Série B, filma a festa da sua torcida e marca o torcedorismo. Sempre que você for ao estádio, marca o torcedorismo no seu Instagram, nos seus stories, que eu vou repostar todo mundo que me marcar, todas as torcidas do Brasil, beleza? Instagram tá aqui, vai lá, segue a gente. O Cuiabá, rapaziada, perdeu pro Remo e aí deu ruim pro Cuiabá, né? O Cuiabá ficou fora da briga pelo acesso. Matematicamente ainda é possível, mas nesse momento são 5 pontos de distância pro Goiás e o Cuiabá acaba ficando pra trás. Era um jogo de vida ou morte, não conseguiu bater de frente com o Remo e foi derrotado. Quando fez o gol e parecia que ia imprimir uma pressão, não conseguiu e tomou até um contra-ataque. O terceiro gol, o Cuiabá acaba ficando para trás. Não vai ser dessa vez que o Cuiabá voltará à Série A, está com 33% no Prisma. A Ferroviária consegue um empate importante para se manter a 4 pontos de distância da zona do rebaixamento. Empatou com Vila Nova, mas ainda segue muito ameaçada de rebaixamento, tá? Ela ainda precisa de pelo menos mais uma vitória para realmente se livrar dessa zona mais desconfortável. A Ferroviária tá com 20% aqui no Prisma. O Goiás, rapaziada, alô você, torcedor esmeraldino, o Goiás voltou a vencer na Série B e um jogo gigantesco. Venceu fora de casa o Criciúma. O time deu a resposta que a torcida tanto almejava. Venceu o Criciúma num jogo dificílimo e de quebra ainda voltou ao G4. A situação do Goiás tá fácil? Ainda não. Muita gente de olho nessa 4ª vaga e o Goiás na próxima rodada, como eu já falei, enfrenta o Furacão na Serrinha. É jogo de vida ou morte, assim como é pro Furacão, é pro Goiás também. O Goiás precisa vencer de qualquer jeito para conquistar o acesso. Não para conquistar já na próxima rodada, mas para seguir vivo na briga pelo acesso, tá? Porque o Goiás ainda vai ter algumas pedreiras pela frente, aí são 4 jogos muito difíceis, mas o Esmeraldino voltou, reviveu. Goiás reviveu um jogo que poderia ter tirado chances de acesso do Goiás, pelo contrário, deu mais chances ainda. O Goiás está de volta ao G4, está com 33% no Prisma. O Novo Horizontino com esse empate diante do Botafogo fica para trás, mas ainda está na 5ª posição, empatado com o Goiás. É impressionante como que o Novo Horizontino está deixando escapar pontos importantes e mesmo assim continua muito próximo na briga pelo acesso, né? Vem de 2 empates com Amazonas e Botafogo. 2 jogos em que o Novo Horizontino deveria ter feito 6 pontos e fez só 2. Se tivesse feito o óbvio, nesse momento estaria com 59 pontos na vice-liderança. Mas segue fora do G4, mas muito vivo. Tá com 53% aqui no Prisma. O Fantasma, rapaziada, perdeu pra Chape. O Fantasma tá levemente tranquilo nessa briga contra o rebaixamento, tá? Tá com 7 pontos pro Botafogo. Não acredito que o Botafogo, por exemplo, vá chegar nos 42 pontos. Não acredito que 42 pontos salve nessa temporada. Mas o Operário tem que ficar ligado, tá? Tá com 20% aqui no Prisma. O Paysandu, esse tá muito próximo do rebaixamento, né? Que temporada horrível, hein, torcedor bicolor? Lamentável que o Paysandu fez nessa Série B. Pode ser rebaixado na próxima rodada, caso seja derrotado pelo Atlético Goianiense. Matematicamente, o Paysandu estará rebaixado com 3 rodadas de antecedência, tá? Muito ruim a campanha, tá com apenas 13% aqui no Prisma. É o pior time do momento aqui no Prisma. E o Remo é diferente. O Remo é o melhor time do momento. Como é que essa bipolaridade aí no Pará, né? O Remo tá jogando muita bola, foi pra cima do Cuiabá, um futebol envolvente. Venceu com autoridade o Cuiabá. O Remo mostrou que tá muito vivo nessa briga pelo acesso. Com essa vitória, encaminhou seu acesso.
mas ainda precisa fazer mais, né? Ainda precisa de mais 6 pontos, vencendo os 2 jogos que tem pra fazer em Belém, vencendo a Chape, vencendo o Avaí. O Avaí é fora de casa, né? Vencendo a Chape, vencendo o Goiás em Belém, o Remo garante o acesso, é só disso que o Remo precisa. Vamos ver se consegue ou não, mas assim, tá com alguns desfalques e tal, vão fazer falta, mas o Remo é o melhor time da Série B nesse momento, jogando o melhor futebol e o futebol mais bonito, tá? E, obviamente, está com 100% no Prisma, 6ª vitória seguida do Leão do Norte. O Remo tá vivaraço na briga pelo acesso, muito próximo da Série A, tá? Comenta você, torcedor remista, o que você acha, quando vai vir esse acesso, tá? O Vila Nova empatou com a Ferroviária, mais do mesmo, né? Do que o Vila Nova fez nessa Série B. Um jogo que tava na mão, acabou levando empate, tá no meio de tabela, tá com 40%. Volta Redonda com a derrota pro Curitiba, acabou perdendo uma oportunidade de encostar no Atlético, tá vivo ainda para se salvar, mas tá cada vez mais difícil pro Volta Redonda, que tá com 27% aqui no nosso Prisma. Então a tabela atualizada do Prisma está aqui para você dar uma olhada, e o nosso campeão mais uma vez é o Remo. 100% de aproveitamento, 6 vitórias seguidas, é o campeão isolado, é o time com a maior sequência de vitórias do momento, e é o time que nesse momento está dando mais segurança, fora o Curitiba, né, que pra mim já subiu. Dentre os que ainda não subiram, na minha opinião, o Remo é que tá dando mais segurança de que sim, vai conquistar o acesso. Um passo de cada vez, mas tá jogando muito. Então, assim, tá dando segurança pra gente falar que o Remo deve subir. O destaque positivo dessa rodada vai pro Goiás. Foi destaque negativo nas últimas 2 rodadas seguidas e agora eu tenho que dar meu braço a torcer pro Goiás, que angariou, reuniu forças para vencer um jogo dificílimo fora de casa, um confronto direto, e onde parecia que não tinha mais de onde tirar, o Goiás tirou, botou o peso da camisa em campo e venceu fora de casa. Destaque positivo da rodada. O negativo é pro Criciúma, né, cara? Não pode perder 2 jogos em casa como perdeu para Paysandu, e agora ainda mais um confronto direto pro Goiás. Criciúma está deixando o acesso escapar nesse momento. Teve ali uma polêmica de arbitragem naquele pênalti do Criciúma que aparentemente o árbitro errou, tá? O VAR chamou, era para ter marcado o pênalti, mas o Criciúma não teve o seu pênalti, só que ainda assim o Criciúma não jogou bem, né? Então não dá para culpar só a arbitragem. Destaque negativo pro Criciúma. Comenta aqui embaixo, meu irmão, quem você acha que realmente tá na briga pelo acesso. Eu tô colocando CRB, Atlético Paranaense, Criciúma, Novo Horizontino, Goiás, Remo e Chape nessa briga. Curitiba já subiu. Você tira alguém dessa briga ou coloca mais algum time? Comenta aqui embaixo, se inscreva no canal, deixa a curtida. Te espero no próximo vídeo. Tamo junto, valeu e falou!